Pessoal, vocês já devem ter visto nessa altura do campeonato o que aconteceu ontem no Congresso, né? O governo perdeu algumas votações ali e o Silas Malafaia, com essa linguagem muito religiosa, né? Uma linguagem muito cristã, disse o seguinte: chupa essa manga, Lula, esquerdopatas. Tomaram uma lavada hoje no Congresso Nacional, saidinha de presos, verbas para aborto e censura, em redes na eleição, foi tudo para o ralo. KKKKK. O Kim Paim tá eufórico aqui, tá? O governo acabou, só tem a Globo. E os deputados também gravando vídeos lá do plenário, comemorando a vitória que eles tiveram, mas eu vou comentar isso aqui. Pessoal, que dia! Mais uma vitória e agora... Lula já pode pedir música no Fantástico. Em questão de poucas horas, nós da oposição conseguimos impor 3 derrotas acachapantes ao governo aqui no Congresso Nacional. A oposição derrubou o veto do Lula na questão da saidinha dos presos. Nós derrubamos também o veto que poderia abrir margem para o MST, para a ideologia de gênero e para o aborto dentro do orçamento federal. E nós ainda conseguimos manter o veto do presidente Bolsonaro para impedir mais uma tentativa de censura no Brasil. Bem, eu vou entrar na discussão sobre cada um desses vetos, o que aconteceu, etc. Mas antes eu queria mostrar que isso tudo acontece num bom momento, tá? Da economia, com várias notícias boas sobre a economia sendo divulgadas. Hoje de manhã saiu, o desemprego caiu a 7,5% nesse trimestre em Brasil e nesse trimestre em abril. E isso é a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos. E ontem já tinha saído uma notícia positiva, né, do IPCA 15, subiu 0,44%, e isso foi abaixo do que era a expectativa dos analistas, mostrando que a inflação está sob controle. O Brasil vai ter uma inflação aí que não vai chegar a 4%, tá? Vai dar 3,8%, 3,7% esse ano. Bem, agora vamos voltar aqui para a questão das derrotas que o governo teve ontem lá no Congresso, né? A primeira delas foi uma derrota que já era cantada, pessoal. Sinceramente, na minha opinião, essa questão das saidinhas... Primeiro, assim, o Congresso fez o que o povo queria, tá? Porque se você conversar com as pessoas na rua, as pessoas têm ódio da saidinha, né? Foram muitos anos vendo notícias, fulano em saidinha matou não sei quem, matou a ex-namorada, matou policial em serviço, né? Inclusive, esse caso do policial em Minas Gerais, que foi assassinado, e ele que deu o impulso para essa última onda aí de aprovar o fim da saidinha. Então, assim, o único lugar na sociedade que a saidinha era bem vista é na academia de direito, tá? Na universidade. Aí, realmente, quem é professor de direito penal, tá, normalmente entendia que aquilo ali era bastante útil na ressocialização dos presos, que aquilo ali era só para quem tinha já estava na fase final ali de cumprimento de pena e tinha bom comportamento, mas o restante da sociedade todo, mais de 90% da sociedade, queria muito o fim desse instituto da saidinha. Inclusive, se formou uma coisa curiosa agora, porque tá aqui, né? O patriota do 8 de janeiro preso descobrindo o fim da saidinha. De fato, né? Essas pessoas estão lascadas agora. Bem, então, sobre esse primeiro tópico, isso aí já estava totalmente consolidado, né? A questão do fim da saidinha. Nem sei para que o governo foi se meter em vetar isso e tal. Bem, a segunda derrota foi naquela votação sobre você divulgar fake news sobre o sistema eleitoral. Então, só pra gente recapitular, o Congresso em 2021, a Câmara e Senado, votaram a favor da criação de um artigo no Código Penal, que seria o 359-O, que diria, olha, quem divulgar mentira, né, para sabotar o sistema eleitoral, pode ser preso até 5 anos. E o Bolsonaro vetou esse artigo. Por quê? Porque ele próprio estava numa campanha para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. Então o Congresso naquele momento, por que o Congresso votou a favor disso, né, naquele momento, em 2021? Porque tinha o contexto do Bolsonaro atentando ali contra a democracia, contra as urnas eletrônicas, etc. Eu entendo a derrubada desse veto hoje, aliás, a não derrubada, né, ou seja, o Congresso mudou de opinião sobre esse assunto, tendo em vista a mudança do cenário, ou seja, o Bolsonaro, não tem mais o Bolsonaro agora assediando ali o sistema eleitoral, né, estando na presidência e tal, o Congresso vê esse risco já dissipado, né? Então, de certa forma, eles mudaram o entendimento sobre isso, né? Não precisa, então, criminalizar quem espalhe notícias sobre urnas eletrônicas. Eu acho ruim, eu defendia a derrubada desse veto, mas enfim. Não acho também que seja algo da maior gravidade isso, tá? E aí, achei curioso que o Geyer falou que assim, nossa, pessoal, vocês não sabem o quanto perto a gente teve da introdução da ditadura no Brasil por causa desse artigo aí. Eu achei curioso isso, tá? Vou explicar por quê. Muitas pessoas hoje no Brasil vão dormir hoje sem saber o quão perto nós passamos de nos transformar em uma ditadura absoluta. O fim da liberdade de expressão passou por um triz na nossa nação hoje. Eu achei curioso porque eu escutei esse cara falar esse semestre inteiro, aliás, esse semestre não, ano passado também, sobre que o Brasil vivia uma ditadura do judiciário, né?
E aí ele vem dizer, não, ontem, olha, quase que nós viramos uma ditadura. Ah, mas como assim, já não era? Ele passou o último ano inteiro falando que era uma ditadura já, agora não é mais. Né? É a ditadura do judiciário, porque o Alexandre de Moraes o ditador perde o poder, né? Ontem ele saiu do TSE, entrou Carmen Lúcia no lugar dele. Então você veja como que é fajuta os comentários do Gaia, né? Como que é tudo uma grande picaretagem. É o que eu digo, né? Não tem consistência nos comentários. Ele faz isso só para engajar nas redes. E aí, só para fechar o último tema, tá aqui em acordo com o governo, Câmara aprova projeto que suspende o decreto das armas. Não é que suspendeu o decreto inteiro, tá? Aquele decreto que conteve aquela derrama de armas que o Bolsonaro fez. Você se lembra que no governo Bolsonaro, cada cidadão podia comprar até 50 fuzis, né, de guerra. E essa derrama, a gente sabe que grande parte, né, até o Freixo fez um comentário sobre isso hoje, ele diz aqui, olha, eu presidi a CPI do tráfico de armas e munições e sei do que estou falando. Dados oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro mostram que 82% das armas encontradas nas mãos de criminosos têm origem legal e depois acabam sendo roubadas ou extraviadas. Bem, essa questão sobre calibres e etc, isso parece que não foi mudado, tá? O que houve um acordo do governo para não permitir a derrubada do decreto todo, tá? Eles só tiraram um trecho que dizia que não podia ter clube de tiro a menos de 1 km de escolas. Tá? Isso aí foi derrubado ontem, então agora pode ter o clube de tiro a 1 km das escolas. E uma outra questão era que o governo exigia que para cada arma que o sujeito tivesse, ou seja, para cada calibre que ele tivesse ali o CAC, né, a licença CAC, que ele tinha que fazer a cada 12 meses um curso de treinamento ali para mostrar que ele estava ativo em competições com aquele calibre, senão ele perdia a licença para operar aquele calibre. Então, por exemplo, uma pessoa que tivesse 10 tipos de calibre diferentes, ela tinha que mostrar que estava participando de competições, etc., para cada um dos calibres a cada 12 meses. Caiu essa exigência também. Aí, só pra gente fechar, pessoal, os bolsonaristas fizeram o maior carnaval com isso aqui, né? Um vídeo da Natuza Neri, Mário Frias colocou aqui, né? O choro é livre, Natuza. Aquele Leandro Ruschel também estava extremamente feliz, né? Choro e ranger de dentes na Lula News, se referindo ali à Globo News, né? Depois das derrotas humilhantes do descondenado no Congresso hoje. E aí ele conclui dizendo, a Stasi News, que é a política, né, da Alemanha Oriental, Stasi, aí ele chama a Globo News de Stasi News. A Stasi News não curtiu o sonoro não que o Congresso deu contra a perseguição política disfarçada de combate às fake news. A Globo é a principal ferramenta de propaganda do regime, com o objetivo primordial de legitimar o arbítrio e de perseguir os não alinhados. Bem, na minha opinião, a Natuza estava um pouco desesperada ali pela questão da não derrubada do veto do Bolsonaro, aquela questão de deslegitimar o processo eleitoral e tal. Foi ruim a não derrubada do veto? Foi, mas também não é o fim do mundo, tá? Enfim, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui o vídeo da Natuza e eu encerro esse vídeo também agora. Porque veja, se a gente for pegar, o Camarote citava os cerca de 300 votos a favor da fake news. Porque imagina que quem está votando contra uma medida que inibe a fake news está votando a favor. Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda. É a direita também, é o centro-direita também. É o que a gente chama de centrão, de braço auxiliar da extrema-direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte, a gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação, no projeto de lei das fake news, que não trata de qualificar o que é fake news, fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso, eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, né, do monstro, da hidra, que é um monstro, corpo de monstro e cabeça de serpente, que vai comer a todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news. Então vai Centrão, vai lá na frente, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já é alvo constante de fake news. Daqui a pouco vai vir o Arthur Lira quando ele deixar o poder, daqui a pouco vai vir o deputado do Maranhão, vai vir o deputado de Pernambuco, vai vir o senador do Ceará, engolirá todo mundo. Esse é o ponto. Então é muito ruim que nesta votação 257 deputados tenham trabalhado para derrubar o veto e 41 senadores. Então tem 257 deputados hoje contra a democracia. Quando eu falo democracia, eu estou falando da medida que visa punir quem é funcionário público e se engaja em projetos golpistas,
que visa punir quem é militar e se engaja em atentados golpistas, dando a eles uma pena maior, tanto aos militares quanto aos funcionários públicos em geral. Então há 257 deputados atuando contra democracia, na minha avaliação, e 41 senadores. É sério ou não é? É bastante sério. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.